Fala, Fala Podcast, mais uma quinta-feira, estamos aqui com o Fala Podcast, sempre com um episódio novo para você aí do outro lado. Não esqueça de ativar as notificações, curtir bastante aí o vídeo e, claro, compartilhar. Hoje teremos o farmacêutico Júlio Gomes para tocar uma ideia com a gente, aquele bate-papo leve e descontraído, tá bom? Seja bem-vindo, Júlio. Tudo de Obrigado, bom. tá bom? E vamos lá, vamos começar aí falando, você representa aí a Equilibart, é isso? Essa farmácia de manipulação, ela fica localizada onde? A farmácia Equilibrate, ela tá em Araruama, ali no centro de Araruama. Ela tá ali no prédio do Banco Cicobi. Sim, Nós estamos em Araruama há mais de 20 anos. mais de 20 anos. No mesmo endereço? Não, Nesse endereço novo, a gente está em torno de 3 anos e pouquinho. é porque até o prédio é novo também, O né? prédio tem 5 anos, eu Mas acho. na Eu cidade acho. já há mais de 20 anos. Uma Mais de- referência. Mais de 20 anos na cidade. Bacana. Tem 21 ou 22, agora eu não lembro o exato, mas é por aí. É uma- Eu particularmente, estou de frente na farmácia Eu Equilibrate ia há perguntar 6. isso. Há 6 anos. 6 anos. 6 anos eu tô lá de frente na farmácia Equilibrate. Que bacana. E como que começou sua história com a farmácia de manipulação ou com o curso de farmácia, né? Como é que faz para uma pessoa ser um farmacêutico? Me explica isso. A minha história começou basicamente aos 18 anos. 18. Não 18 vamos falar quantos anos você tem, mas vamos lá. Começou Com 18 anos. basicamente Faz o aos cálculo 18 aí. anos. 20, Eu trabalhava numa distribuidora de medicamentos. Decidi a partir daí fazer o curso de farmácia. Eu saí de Minas Gerais, vim para o Rio de Janeiro estudar farmácia. Nisso aí eu me formei em 2005. 2005. 2005 me formei. Só que na faculdade eu já trabalhava em farmácia também. Trabalhava em De farmácia manipulação. de manipulação. Tem uma diferença aí entre as duas farmácias que a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Mas você trabalhava nessa distribuidora, né, de medicamentos, é isso? Isso. Foi um emprego que você buscou pela profissão ou foi um emprego que você conseguiu ali pra... Como é que foi? Normalmente o que acontece? A gente vai seguindo os passos dos pais, né? Ah, Meu pai já trabalhava na área. Meu interessante. pai era representante de uma distribuidora de medicamentos. Eu entrei com ele. Fiquei ali Entendi. trabalhando com ele muito tempo. O que fazia nessa A gente distribuidora? só fazia venda. Só vendo. A gente fazia venda. A gente representava, né? Chegava nas drogarias, passava ali o catálogo para as drogarias. Nessa normal que a gente tem hoje em Sim. dia, não é tão comum, que hoje é tudo informatizado. É. Naquela época tinha já... que ter o vendedor. Então a gente fazia esse intercâmbio aí, da distribuidora com a drogaria. Interessante. E Eu- aí você decidiu fazer a faculdade de farmácia. Fiquei 2 anos fazendo isso. Aos São 20 2 anos? Não, eu fiquei 2 anos 2 anos no trabalho. trabalhando Entendi. nessa área. Aos 20 eu comecei, então, a faculdade de farmácia. Bacana. Quanto tempo que é uma faculdade de farmácia? Hoje é 5 anos, na minha 5 época era 4. 4. Hoje é 5 anos. Você sai como se fosse um geral, farmacêutico Sim. geral. Você não tem especialidade nenhuma. Você sabe um pouco de cada coisa. Aí, depois que eu terminei a faculdade de farmácia, então, Tem áreas de atuação também. tem área de atuação. O que aconteceu? Eu já saí da faculdade de farmácia, empregado, numa farmácia de manipulação. Aí, o que aconteceu? Eu, a partir daí, então, fiz uma especialização em farmácia de manipulação, que a gente chama de farmácia magistral. Que são aquelas farmácias que manipulam fórmulas. Bacana. E você pensou em fazer a faculdade de farmácia? Já trabalhava na área ou era algo que você via que era promissor? Então, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo um pouco mais sobre isso, né? Você descobriu que era sua vocação? Hoje eu tenho certeza, na verdade. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Que é uma coisa, um propósito mesmo de vida, né? Ajudar as pessoas nessa área. Como eu já trabalhava com meu pai, já entendi um pouco de medicamentos, você Sim. acaba conhecendo um pouco. Aí eu decidi, então, assim, eu acho que eu vou aprofundar disso. E todo mundo, quando quer estudar um pouco mais, está buscando uma condição financeira um pouco melhor. Sim. Então a gente buscava isso também. Aí que eu decidi, assim, não, acho que eu vou para essa área. Legal. E tô aí até hoje, não pretendo sair. Legal. E você precisou sair de Minas para vir para o Rio fazer essa faculdade? Por quê? Na minha cidade não tinha o curso. Na cidade mais próxima que tinha lá perto da gente, acho que era 400 quilômetros, que eu moro bem no interior. Então, tinha lá uma faculdade federal, não consegui passar, fiz uma vez, não passei. Como eu achei que eu já estava ficando velho, com 20 anos, eu falei assim, acho que eu vou começar a fazer logo uma particular mesmo. Eu fiz uma particular no Rio de Janeiro, que é a Unigran Rio. E precisou ter toda essa mudança aí para buscar esse sonho, né?
Pô, mudei completamente, né? Mudei Mudar de tudo. estado. Saí de estado, larguei minha família, larguei tudo. Vim pra cá e eu um sonho. Eu e um Bacana. sonho. E aí, tá, estamos indo até hoje. Bacana. E como que você disse que saiu da, da faculdade para uma empresa, já empregado. Já empregado. Bacana. E o O que que, isso agregou aí nessa experiência toda? que acontece? O curso de farmácia hoje está um pouco menos, né? Mas a gente vê que quase toda esquina que a gente passa tem uma drogaria. Sim. Farmacêutico, acho que dificilmente você vai ver um desempregado. A gente não vê farmacêutico desempregado, a não ser por opção. Naquela época era mais fácil ainda emprego. Então a gente formava e tinha 2, 3, 4 empresas querendo que você trabalhasse. Ou seja, Dessas comuns. isso é comum. Sim. Quando eu me formei, eu Hoje em tinha. dia, então. Quando eu me formei, acho que tinha umas 2 ou 3 já me ligando, perguntando se eu tinha me formado para começar a trabalhar. Então era uma área muito, muito ampla, né? Tinha muito emprego e tal. Hoje diminuiu um pouco, mas ainda tem bastante. Diminuiu ainda. Cada lugar que você vai ter uma Então, diminuiu assim a quantidade de emprego, né? Porque antes você podia escolher. Sim. Hoje você não pode escolher tanto assim mais, né? Na nossa área. E para farmácia de manipulação, como é que foi essa transição para sair do balcão ali para uma farmácia de manipulação? Demorou quanto tempo, mais ou menos? Então, na verdade, eu nunca fui para a área de drogaria. Que essa é uma pergunta assim que muito sai, qual que seria a diferença, né? Isso que Sim. eu tô querendo dizer, né? Quem trabalha em drogaria é aquela parte que já trabalha com os medicamentos industrializados. Ah, no caso você saiu da faculdade para uma de manipulação. Direto. Ah, perdão, eu pensei que você tinha ido para uma dessas comuns. Não, não. Foi para a de manipulação. Eu já fazia estágio, Sim. continuei como estagiário, depois que eu me formei, já fui para outra empresa, mas já empregado como farmacêutico de sim. farmácia de manipulação. Aí sim, qual é a diferença de uma farmácia dessa comum que a gente vai, redes e tudo mais, para uma de manipulação? Então a diferença é basicamente uma. Na drogaria, que a gente chama de drogaria, né? Que é aquela farmácia que não faz a manipulação, Sim. ela já tem os medicamentos prontos. Já vem da indústria pronto, né? Sim. Por exemplo, vai tomar um medicamento qualquer lá, você vai comprar a cartela de 10, 20 ou 30 comprimidos ou cápsulas e vai fazer aquele uso. Na de manipulação já é totalmente diferente, porque ela é personalizada. O que acontece? Nós temos lá, nossa família, sei lá, uma criança precisa usar um medicamento por 7 dias só. Então vai procurar uma farmácia de manipulação e vai explicar ali para o farmacêutico, vai trazer a receita ali e vai fazer adequando aquele tratamento ali. Seja criança, seja adulto, ou seja um idoso. Ah, tem gente que precisa fazer um tratamento para lá 35 dias ou 40 dias. Já é uma medicação maior. Isso aí, já vai ser personalizado. Com as doses que cada paciente precisa. O que eu costumo falar? Eu costumo falar que cada um de nós, né, nós somos pessoas individuais. Então, cada um de nós precisa de um medicamento específico, dosagem específica, Sim. quantidade tudo específica. Então, a farmácia de manipulação é justamente para isso. Atender a necessidade de cada indivíduo. Bacana. O meu primeiro contato com uma farmácia de manipulação, eu lembrei aqui agora de outra coisa. Na verdade, não foi nem com o que eu ia falar, foi com minoxidil. Pra poder crescer a barba. E até hoje não resolveu, porque eu não usei do jeito certo. Foi nem culpa da farmácia que eu procurei na época. Mas depois foi com floral. Uhum. Por conta da terapia, e busquei o floral. E vi que tinha em farmácias, em drogarias comuns, mas fui orientado a ir para a de manipulação. Porque era um conjunto de florais. E na drogaria comum eu encontrava um ou outro. E na verdade eu precisava de um mix disso. E aí eu procurei uma farmácia de manipulação na época. É justamente isso, Robin. O que acontece? A pessoa que procura a farmácia de manipulação, ela está buscando uma coisa que ela não encontrou no tradicional. Sim. Então ela vai lá fazer uma coisa específica para ela. No caso, você falando dos florais, por exemplo, normalmente, quando está fazendo uma terapia qualquer, usando os florais, seja de Bar, seja de Minas, Sim. ou seja californiano, qualquer um desses florais, a pessoa procura uma farmácia específica para atender aquela necessidade. E na indústria não vai achar isso pronto. Então a gente vai na farmácia de manipulação para fazer ali personalizado, assim como eu tinha falado. Peraí, como é que vocês conseguem produzir tanto medicamento? Como é que é essa parte dos insumos, né? Insumo ou matéria-prima? Então, o insumo ou matéria-prima. Falando de insumo ou matéria-prima, existem muitos, né? Então, a nossa farmácia, a farmácia Equilibrate, é uma farmácia que atende
basicamente todas as áreas. A gente não é específica. A gente não tem um nicho específico, né? Porque tem farmácia que trabalha só com parte de cosméticos. Também tem essa área, né? Tem farmácia de manipulação que trabalha só com a parte de veterinário. Tem farmácia de manipulação que trabalha só com a parte de hipertensão. Tem farmácia de manipulação que trabalha só com a parte de diabético. Então a gente pega um pouquinho de cada. A gente não é específico em um nicho só, isolado. Então a gente tem um pouquinho. A gente é como se fosse aquele generalista, né? A gente trabalha um pouquinho de cada área. Como é que faz para ter esse monte de matéria-prima, de insumo? Haja depósito para isso, Tem né? que ter um Não espaço. consigo imaginar Tem que ter um espaço, a quantidade que tem. Você vai numa drogaria comum, você olha o depósito, tem aquele monte de remédio. Imagina para você ter insumo para fazer praticamente todos esses remédios. Então, como assim, a gente não pega tudo específico. A gente pega Sim, mas uma tem área, pega o que tem a pouquinho. demanda daquela área, entendeu? Sim. Para ficar fácil de atender. Por exemplo, a nossa área aqui, quando a gente está na região dos lagos, a gente tem médicos muito específicos. Uma prescrição muito específica da nossa área. Sim. A gente vai lá pro, sei lá, no centro do Rio de Janeiro. Já é uma... Ali, os profissionais daquela área ali, eles já têm acostumado já também uma outra área ali, um dos medicamentos mais específicos. mais comuns ali. Mais comuns daquela área. Então, toda região que a gente vai ter uma área que é um pouco mais específica, né? Então, nossa região aqui a gente consegue atender uma boa demanda. Entendi. E quais são os principais aí benefícios da farmácia de manipulação para os pacientes, além dessa exclusividade aí nos medicamentos, né? De ter aquela coisa específica. Então, tem outros benefícios? Tem, além do personalizado, está dizendo. Sim. Além do personalizado, a gente trabalha também que a farmácia de manipulação tem uma coisa muito boa, que eu acho que ajuda muito a população, é a questão de a gente não trabalhar com conservantes tão grandes igual a indústria. Você vai na indústria, você compra um medicamento que, sei lá, a validade é 2, 3, 4, 5 anos. Que já é bastante. Que é bastante. Na manipulação já é um prazo reduzido, é um prazo mais curto. Essa é a chave do negócio. Então, pessoas são alérgicas a corantes, conservantes, outros adjuvantes qualquer, né? Outros, sei lá, conservantes de modo geral, edulcorantes de modo geral. Então a gente vai específico na manipulação para não ter alergia. Hoje em dia, Robinho, o que acontece? É muito comum as pessoas estarem muito alérgicas. Não sei se você já viu isso. Sim. As crianças, por exemplo, têm muita alergia à lactose, a sei lá, glúten, por exemplo. Lactose e glúten são as coisas mais comuns. Então procuram a farmácia de manipulação para fazer os seus medicamentos, justamente porque lá a gente faz com que a manipulação daquele produto, daquela receita, daquela prescrição, não tenha lactose, não tenha glúten. E tem medicamentos que tem isso. Tem isso. Então, a pessoa é alérgica a algum conservante específico, algum corante específico. E na indústria não tem como tirar. Então, ele vai procurar a farmácia de manipulação para atender essa necessidade. Então, essa eu acho, assim, é uma coisa muito boa da nossa área de manipulação. Bacana. E quais são os tipos de medicamentos aí que você consegue manipular lá? Você falou que tem várias áreas. Tem várias áreas. Várias áreas. Tanto para veterinária, quanto para diabéticos, hipertensos, você consegue atender. Todas as áreas a gente consegue atender. Eu costumo dizer que hoje em dia, a parte de suplementação, de modo geral, tem sido a nossa maior demanda, né? Suplementos? Suplementos. Quais tipos de suplementos? Por exemplo, a gente vê que a nossa população brasileira hoje em dia está vivendo cada vez mais, né? E para viver mais, precisa também de ter uma qualidade de vida melhor. Exato. E é nessa hora que entra a suplementação. As pessoas que se suplementam de forma correta, lógico que eu estou falando, procurando uma orientação profissional, né? Não vai tomar... Vai chegar lá e pedir um suplemento que... Então, as pessoas que buscam essa suplementação são as que têm uma qualidade de vida melhor. Seja para praticar esporte, seja para estudar, seja para dormir melhor, entendeu? Para ter uma qualidade de vida melhor de modo geral. Tem gente que não consegue dormir bem. Mas ela não precisa tomar um remédio de tarja preta para dormir. Ela pode tomar um suplemento, uma passiflora, vai lá, conversa com o farmacêutico, vai tomar isso daí, vai ter um sono de qualidade um pouco melhor. E algo mais natural, né? Natural. Por exemplo, minerais. Alguns minerais ajudam nessa parte do sono. Magnésio é uma boa opção. A pessoa pode se suplementar, talvez a taxa de magnésio dela está lá embaixo. Ela não consegue dormir bem, não consegue acordar bem pela manhã, não consegue ter foco, não consegue ter concentração. O magnésio ajuda isso? O magnésio ajuda. Tem vários tipos de magnésio, né? Sim. Agora tem um específico que a gente chama de magnésio treonato. E no caso desse suplemento, eu não preciso só de uma orientação médica. Eu posso perguntar Pode procurar diretamente ao farmacêutico. Ele vai te orientar ali, vai ver a demanda desse paciente e vai procurar ali
qual seria a melhor forma, né? Seja o magnésio trionato, seja o magnésio de malanato, seja o magnésio taurato. Existem várias formas. Sim. Então, ali com a conversa com o seu farmacêutico, ô, Rob, você sabia que o farmacêutico é o profissional da área de saúde mais acessível à população? Isso aí eu acredito. Qualquer drogaria tem um Faz farmacêutico. sentido. Então, é fácil Por você orientar. várias vezes, para não enfrentar, não tenho plano de saúde, para não enfrentar a fila do SUS, eu tô com uma dor simples, eu procuro o farmacêutico. Você tem uma orientação, alguns você sente alguma resistência por não querer indicar determinados medicamentos, mas outros eu consigo resolver muito mais fácil numa drogaria, Então, o que através acontece? de um farmacêutico. Isso aí, o que querendo ou não. acontece? A nossa legislação, ela mudou, atualizou, né? Então, o farmacêutico hoje consegue fazer um atendimento específico, atendendo a população de forma, eu digo assim, de forma consciente, né? Orientando ali, se não é uma área que ele consegue resolver, ele vai indicar para o profissional Sim, mais adequado, né? Então, o profissional farmacêutico tem uma importância muito grande na sociedade hoje. no caso de uma farmácia de manipulação também, eu querendo buscar aquele suplemento para determinadas áreas, eu consigo conversar diretamente com ele. certeza. O farmacêutico Bacana. vai orientar ali, seja para malhar ou qualquer outra coisa, Sim. vai ter sempre ali um farmacêutico disponível para orientar esse suposto aí, dizer, paciente ou cliente, ou Sim. seja, alguém que está precisando de Alguém forma. está necessitado ali daquela ajuda, né? Daquele auxílio. Isso aí. Eu, recentemente, eu fui até não uma de manipulação, uma dessas comuns, e busquei uma suplementação, que foi a vitamina B12. B12. Eu tava ouvindo dizer bastante ali, eu falei, bom, acho que dá para. E também é um tipo de suplemento que eu consigo na farmácia de manipulação, né? Ou não? Você tocou no assunto agora interessante, ó. Agora vamos uma informação pública, né? A vitamina B12 é uma importante vitamina, né? Que a população, de modo geral, tem deficiência. Sim. A vitamina B12, a vitamina D, por exemplo, são vitaminas que a população, de modo geral, tem deficiência. E elas são importantes em várias questões do nosso organismo. Eu sei que está em alta alguns influenciadores, de modo geral, falar sobre a B12, sobre a vitamina K e outras vitaminas. Essa cara eu nem ouvi ainda. Eu vou até perguntar sobre ela. Então, mas completando da vitamina B12. A vitamina B12, juntamente com a vitamina D, são suplementos que ajudam. A pessoa está com fraqueza muscular, talvez pode ser falta de vitamina B12. A pessoa está com, a gente fala hoje que a terceira idade, os mais experientes, né? A falta de vitamina B12. A gente não, né? Estudos, né? Comprovam isso, que a falta de vitamina B12 acaba levando a talvez uma demência, uma doença um pouco mais grave. Então, a suplementação é sempre bem-vinda. Eu busquei justamente por isso. Falei, poxa, tem algumas coisas que a falta da vitamina B12 ela atinge. Eu falei, acho que seria interessante. Porque eu tenho uma vida de madrugada. Eu trabalho na madrugada, fim de semana, todos os fins de semana. E então, uma noite de sono muito ruim. E tento compensar isso com academia, tendo uma vida um pouco melhor, né? Um pouco mais saudável. Então eu falei assim, poxa, calma aí. O que falta, o que eu ouvi dizer aqui, eu acredito que se eu suplementar com a B12 vai me auxiliar. Só que você falou uma coisa interessante sobre o magnésio. A questão do sono, é isso? Também. Eu achei interessante também. Assim, eu sou do tipo de pessoa que gosta desse auxílio em relação a medicamentos para ter uma qualidade de vida também. Claro que eu busco atividades físicas, mas acho que a suplementação é essencial. Então, o magnésio, tem um outro mineral que ajuda também, que é o zinco, que ajuda Sim. também na parte do sono, né? Sim. Que ajuda de forma geral na parte hormonal também, que ela ajuda o nosso próprio corpo a produzir os hormônios que a gente necessita, sem ter uma suplementação hormonal, que são coisas diferentes. Sim. Suplementação hormonal é uma, e suplementação de a parte de vitaminas, para que nosso corpo, através de vitaminas e minerais, possa produzir esses hormônios. Por exemplo, testosterona. A maioria das pessoas, homens, né, acima de 40 anos, tem uma testosterona abaixo do normal para a idade deles. Seja pela vida sedentária, ou seja pela vida estresse, ou talvez bebida, um monte de fatores, né, que influenciam. Então, essa suplementação ajuda que possa regular esses níveis de hormônios, entendeu? Então, aí que a gente entra com a nossa especialidade, que é a manipulação. Fazendo a suplementação de forma adequada, na quantidade necessária para cada indivíduo.
Você falou de testosterona, lá vocês trabalham com isso também, com a testosterona também? Trabalhamos. Mas é na forma injetável também ou só na... Então, a farmácia de manipulação trabalha com injetável. Nós, da farmácia Equilibrate, a gente não trabalha com injetável. A gente trabalha com testosterona, estradiol, progesterona, os hormônios de modo geral, né? Tanto em cápsula, gel transdérmico, que são aquele gel que a pessoa passa na pele, né? Que fica mais fácil. A cápsula a pessoa ingere e tem também aquela cápsula sublingual, que a pessoa pega a cápsula ou uma pastilha, que a gente também trabalha com pastilha, a pessoa coloca debaixo da língua, espera dissolver e a absorção vai acontecer naturalmente. Bacana. Então é uma área que a manipulação atua também. Muito interessante, muito interessante. Eu, por conta de academia, já fiz o uso de testosterona, mas injetável, né? E não sabia dessa do gel, né? Eu, na verdade, eu ouvi falar assim, mas não sabia como é que funcionava. Então o gel, hoje em dia, ele é mais indicado porque ela não tem aquela superdosagem. Porque a pessoa que toma injetável, ela tá ali colocando ali no corpo, né, no organismo, uma Sim. quantidade muito grande. É, E o gel vai dosando. Passa um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, entendeu? E vai ali bacana. acertando os níveis. Então, a pessoa que faz... É um tratamento, né? É um tratamento. A pessoa vai procurar ali o seu médico, que faz suplementação hormonal, é importante dizer isso, Sim. que são os médicos especialistas, né, que fazem essa parte. Tem que ter um orientação, nesse caso, principalmente de testosterona, essas coisas. Hormônios tem de que ter uma hormônios, tem que orientação, ter orientação. orientação médica. Isso o farmacêutico não faz, essa parte. Ele só faz igual a gente faz lá, a produção. Mas é quem faz a prescrição é o médico. Bacana. E esses remédios são liberados com a prescrição médica, correto? Prescrição médica. Legal. Quais são os suplementos mais procurados lá na Equilibrate? Então, suplementos mais procurados, sei lá, eu vou falar um top 3. Creatina, já ouviu falar? Claro, eu faço uso diário. A creatina, eu costumo falar que é um suplemento que todo mundo deveria tomar. Tanto criança... Qual é o benefício da creatina? Então, é um aminoácido. O legal é que a gente pergunta quais são os que mais vendidos e já tira a dúvida da galera. Então, pra que age, né? Então, a creatina é um aminoácido, correto? Então, a gente fala assim que na nossa suplementação, na nossa alimentação, na verdade, a gente já tem creatina. Sim. Mas quantidade muito pequena. 3% mais ou menos. Muito pequenininha, muito pequenininha. Então, quando você entra com a suplementação, aí você vai colocar creatina que vai trazer benefícios. O que os estudos dizem? Diz que hoje a creatina é bom para músculo, terceira idade, principalmente, deveria tomar de forma diária, de 3 a 5 a 8 gramas por dia. Parte neural. Neural também. Parte neural também. Parte cardíaca, principalmente. Aí você vai assim, poxa, mas é só idoso que precisa tomar? Não, jovem, principalmente criança. Criança que é muito agitada, muito elétrica, tem muita atividade. Ela tá acabando ali com a parte muscular dela de certa forma. Então a creatina vem fazer essa reposição. Interessante. Eu não tô aqui incentivando a pessoa a tomar, mas eu tô orientando, tá? Que faz bem, que faz bem, tá? E essa é a terceira, essa, no caso, é basicamente top 1, porque você encontra em não, qualquer essa lugar. é a primeira. Primeira. Uma das que mais vende lá. Sim. Mais sai. Mas sai. Depois a gente tem o ômega 3. O ômega 3, inclusive, tem um aqui, tá? Bacana, deixa quieto. O ômega 3, ele também é um dos suplementos que acho que todo mundo deveria tomar. Né? Todo mundo deveria tomar. Ó, eu, particularmente, faço uso de ômega 3 há uns mais de 10 anos direto. Mais de 10 anos. E os benefícios do ômega 3? Benefício, então. Benefício. Primeiro que eu falo sempre. Taxa de colesterol, triglicerídeo, de forma geral. O HDL vai ficar numa taxa boa. Vai manter isso sempre regulado. A parte cardíaca também. Antioxidante natural. É um anti-inflamatório natural. Eu fui conhecer o ômega 3 com a Araci lá do Top Derm lá, que toda hora atrapalhava um programa de TV. Mas aí a gente ouvia muito falar disso, mas não sabia o que era, né? Minha avó até fez uso durante muito tempo, mas agora, adulto, eu fui ver o quão benéfico é. Então, pele também ajuda a pele. Até pra pele. Ela ajuda na parte também hormonal. Muitas pessoas não sabem, sabia? Que a ômega 3 ajuda também na produção dos nossos próprios hormônios. No nosso caso, a testosterona. Muito bacana. Que é como se fosse um precursor, né? A partir daí, então, a gente consegue. Assim, junto com, como eu já falei, o magnésio, o zinco, a vitamina B6, a vitamina B1 também ajuda. Na farmácia de manipulação, a gente consegue mesclar alguns medicamentos? Por exemplo, colocar... Vou chutar aqui, por exemplo, uma vitamina B12 com magnésio em um único comprimido, por exemplo. Consegue. Consegue.
Então, Há farmácia, essa possibilidade. a farmácia de manipulação trabalha isso. Existem algumas coisas que não são compatíveis, né? Sim, Tem tem que isso ver também. isso, se um é compatível com o outro. Então, a gente fala assim, se for compatível, dá para fazer. Não pode misturar certos... Alguns não podem, porque um, por exemplo, vai acelerar e o outro vai retardar. Entendi. Então, você não tem como colocar isso junto. Aí você vai olhar também a parte física e parte química, né? Um tem um pH muito alto e outro tem um pH muito baixo. Também você não tem como associar os dois, porque ele vai acabar um tirando o efeito do outro, entendeu? Entendi. Então a gente fala que a gente costuma associar de forma que tem uma ação sinérgica, ou seja, um vai auxiliar a ação do outro. Interessante. Eu perguntei isso por conta dos florais. E numa drogaria comum, eu via lá, floral para isso, para aquilo outro. Ou às vezes o nome do floral. Uhum. E quando eu fui para uma farmácia de manipulação, misturou 4, 5. Sim, no Até floral. eu fiquei meio assustado. Falei, nossa, preciso tomar esse monte de floral mesmo. Esse monte de área, tá tudo errado e tal. Enfim, eu vi que dava para misturar. E nos medicamentos, alguns também conseguem, né? Consegue misturar. Agora, mais uma informação. Por exemplo, todo mundo que tem em casa lá é uma pessoa idosa. Normalmente as pessoas idosas elas usam muitos medicamentos. Exato. Por exemplo, eu vou no cardiologista, o cardiologista vai passar para mim um remédio para o coração. Vai no angiologista, vai passar um medicamento para a circulação. E assim vai, cada um passa na sua área. Então, Não sei se 4, 5, 6 remédios Não sei se por você dia. percebeu isso. Você vai no médico, mas o médico dificilmente ele vai tirar que o outro médico passou. É. Né? Então o que acontece? Nós, farmacêuticos, entramos também com essa intervenção. Porque às vezes o médico passou uma marca aqui que é o mesmo medicamento que o outro passou. E a pessoa tomando 2 de uma vez. Que fazem o mesmo efeito, às vezes é o mesmo ativo. Às vezes é o mesmo princípio ativo. Então, a minha sugestão é sempre, procure o seu farmacêutico, oriente com o seu farmacêutico. Se for uma farmácia de manipulação, leve todos os medicamentos que você toma, mostra ali pro farmacêutico, o farmacêutico vai te orientar melhor. Assim, ó, esses dois aqui é basicamente a mesma coisa. Tá jogando dinheiro fora. E tá colocando uma super dosagem no seu organismo. Sim. Então, nós, da farmácia de manipulação, entramos aí. Orientando melhor, assim, ó, esse profissional aqui, procura ele, que ele vai fazer uma junção melhor, a gente vai passar ali um caminhamento, né? Assim, ó, já tá usando esse e esse aqui não precisaria. Então acaba reduzindo. Isso também ajuda também, porque acaba diminuindo a parte financeira, o custo, né? Desse paciente, e acaba melhorando. Todo mundo quer um dinheirinho sobrando no final do mês, né? Exato. Qual é o top 3 aí desses suplementos? Então, eu falei 2, né? Sim. Eu falei do creatina, falei do ômega 3. Então, top 3, vou falar o 2, mais 2, vamos lá, colocar top 4. Cúrcuma. Cúrcuma? Cúrcuma é um anti-inflamatório. Na nossa dieta, normalmente, a gente tem lá a nossa mãe, nossa avó, quando tá fazendo, coloca cúrcuma na comida. Eu ia falar isso agora, do cúrcuma não é tempero, não? Tempero, isso aí. Só que com o passar dos anos, descobriram que ela tem uma ação anti-inflamatória muito importante. A pessoa que usa isso aí são aquelas pessoas que passam de 40, 50 anos, acorda com a mão doendo, com o pé doendo, com as articulações todas doendo. Tô vendo que eu tô precisando de uma consulta médica. Os suplementos que você falou aqui, eu me identifico com um monte. Ou então eu sou hipocondríaco e não tô sabendo. Não, o que acontece? A gente, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que tem coisa que melhora a nossa qualidade de vida. Exato. E eu quero qualidade de vida, eu quero melhorar. Claro, a gente faz atividade física e tudo mais, não faz tão bem assim, mas olhando assim, eu tô percebendo aqui o quanto que eu tô precisando de medicamento. O que acontece? Não, esses top 3 aí tem que ser de cara. Então, por exemplo, aí, falando da cúrcuma, na alimentação que a gente coloca lá, a nossa pessoa que vai cozinhar, né, coloca pouco, açafrão, Sim. né? Que é o nome da cúrcuma, açafrão. Sim. Aí, na manipulação, nós temos o ativo que ele é concentrado. Ou seja, ele comprimido? Comprimido, cápsulas. Sim. Então, a ação dele é 10 vezes superior àquela alimentação nossa. Ou seja, você vai tomar uma cápsula pequenininha aqui, vai ter a quantidade necessária do seu dia inteiro. Ou seja, vai tomar uma cápsula só por dia e resolver o problema. Se for aí a pessoa na comida, tu vai tacar ali. Pode colocar muito. Não vai ter aí, dosagem. Não vai ter mais dores nas articulações, vai melhorar a qualidade de vida de modo geral. É um anti-inflamatório natural. Ou seja, já resolve o problema. Tem como juntar esses 3 aí, fazer um comprimido só pra mim? Vou passar lá. Um comprimido não tem, mas a gente pode colocar no sachê. Não, fazer um mix aí. A gente coloca no sachê, que no sachê dá pra colocar tudo. E um outro também que é muito procurado, que a gente fala, é a glutamina. Glutamina. Eu tomei glutamina na época que eu comecei a treinar.
Mas vou ser sincero que eu nem sabia pra que eu tava tomando aquilo. Então, a glutamina, eu falo hoje que ela... Tem alguma coisa a ver com o estômago? Só pra eu ver se eu... Com o estômago... Intestino, aliás. Com o estômago não, mas com o intestino sim. Intestino, isso. O que acontece? A glutamina, ela ajuda a regular a nossa flora intestinal. Então, a pessoa que toma glutamina, ela naturalmente ela tem uma absorção melhor das vitaminas, ela tem uma absorção melhor dos minerais e naturalmente essa pessoa também tem um sistema imunológico melhor. Ou seja, ela melhora também o sistema imunológico. Agora, por exemplo, na época de frio, criança, jovem e idoso sempre vai ter um resfriado, uma gripe, alguma coisa qualquer assim. A glutamina ajuda. Ela ajuda essa parte imunológica também. Além de falar da pessoa que malha, né? Que a pessoa que malha automaticamente vai ajudar a ganhar um pouco mais de músculo, Sim, juntamente com a creatina. Interessante. Então nós falamos 4, basicamente. Eu falei que ia falar de 3, a gente falou de 4. Colocamos um extra, um bônus. É um bônus. Mas diz pra mim, eu faço uso de creatina na academia. Por que não comprar uma creatina dessa na internet, que é muito comum agora, né? E numa drogaria né, dessa comum? Qual é a diferença de eu comprar nesses lugares e eu comprar na farmácia de manipulação? Porque no caso dos remédios tem essa questão da dosagem, mas em relação à dosagem praticamente é a mesma coisa. Robinho, eu vou te falar uma coisa. A gente estava vendo um estudo não, uma reportagem. Uma reportagem falando sobre creatina. Aí, nessa reportagem, teve ali 25 marcas conhecidas que foram todas reprovadas. Ou seja, não tinha quantidade suficiente de creatina naquilo que estavam vendendo. E algumas a porcentagem ali, o teor de creatina que tinha, era quase zero. Depois eu até mando um estudo aí para vocês colocarem se quiser. Então, na farmácia de manipulação, eu vou falar da nossa. Tem uma aqui também, ó. Tem uma aqui e tem uma outra aqui. A nossa tem um teor... Pega aqui. Aqui, ó. Essa é a creatina, né? Essa é a creatina nossa aqui, da farmácia Equilibrate. O teor de pureza dela é superior a 99%. Ou seja, a manipulada de modo geral, tô falando por mim, você não vai comprar enganado. Quanto custa em média uma creatina? Essa tem o quê? 150 gramas? Você tem 150 gramas. Quanto custa em média uma? Hoje está custando em torno de R$79. Você entendeu? É o preço de uma... É o preço no mercado qualquer. Que você pode comprar e não ser a creatina. E tem uma promoção lá na farmácia, hein? Comprando 3 sai R$199. E você vai saber que tá levando creatina pura, de qualidade. Ou seja, você não vai tomar nada enganado. Você vai ter o resultado que você está esperando daquilo que você está tomando. Que é muito ruim, sabe por quê, Robin? Eu chego num local para comprar, ou na internet, ou no mercado qualquer, aí que quase todo lugar vende. Se você botar isso aí no Mercado Livre e comprar, você pode estar bebendo uma coisa que nem creatina. Não, a maioria delas não é nada, não é... A maioria delas é amido. Exato. Então tem um teste que a gente faz lá do grau de pureza quando a gente recebe, né? No controle de qualidade. Aí a gente faz o teste lá e a gente vê que ela é exatamente aquilo que tá falando ali no seu laudo. Porque todas elas vêm com certificação, vêm com aprovação da Anvisa, vêm com TU ali, já tem com laudo, conferido normalmente por 3 farmacêuticos, para provar isso aí, para falar assim, não, isso aqui está comprando creatina de verdade. Então eu falo assim, a farmácia de manipulação oferece para a população também produtos que, teoricamente, nossos concorrentes, de modo geral, não era para ser. Mas, infelizmente, tem. Como toda área tem mal profissional, nas farmácias também não é diferente. Assim, né? como você vê aí pessoas falsificando. Isso aí que eu ia falar, falsificado. Poxa, vou colocar aqui falsificando cigarro, bebida. Tem pessoas que têm a coragem de falsificar remédios também. Então, quando eu comecei a trabalhar lá tinha muita falsificação de medicamento. Lá em 2000 e pouquinho, muita falsificação de medicamento. Aí a lei mudou, né? Aí falou, quem mexe com isso, faz uma falsificação, hoje é condenado e é preso como se estivesse fazendo um crime, não sei o nome, se é hediondo, não sei. Porque porque você tá mexendo com a vida das pessoas, né? Exato. Tinha gente que tomava um remédio pra pressão. Imagina a pessoa que tem uma alergia ou algo mais grave a um amido. Toma um negócio e é amido, o cara tá lascado. Então, a pessoa tomava um remédio que era pra pressão, mas na verdade não regulava. Aí acabava falecendo. Aconteceu muito. Não lembro o ano que foi, mas foi lá no meu início da minha carreira profissional. Uhum. Hoje em dia tá mais rigoroso isso, né? Muito mais rigoroso. Isso é muito bom mais. porque traz qualidade. Como é que é feito esse controle de qualidade? Então, na farmácia de manipulação, o que acontece? A gente segue uma legislação. A gente segue uma legislação que toda
toda empresa, né, tem uma coisa para ser seguida. A gente segue a nossa resolução. Para manipulação, a gente chama de RDC 67. E aí ali ela tem alguns critérios, né, que a gente tem que fazer. Tem que fazer análise do ponto de fusão, análise do pH, a característica dela organoléptica, se tem característica, se o cheiro dela realmente é aquele. A gente vê o ponto de fusão, você vai colocar lá no aparelho e vai ver assim, pô, o ponto de fusão dele é em torno de 200 ou 300. Isso é o quê? É química? É química. Basicamente é química. Isso aí. Aí você vai fazendo os testes, né? Para ver se esses testes foram provados. Então, toda matéria-prima que chega na farmácia de manipulação, ela é analisada, Ainda em matéria-prima. matéria-prima, ela é analisada para depois ela ir para manipulação. Mas isso, mesmo antes de chegar nos nossos fornecedores, como a gente trabalha só com fornecedores qualificados, a gente só trabalha com aqueles que têm aprovação também da Anvisa. Ou seja, a gente não compra matéria-prima de qualquer lugar. Sim, importante. Tem que estar, eu penso sempre o seguinte: a gente está lidando com vidas humanas. Então, se eu manipulo um medicamento ali para a população de modo geral, então eu falo o seguinte: o que eu manipulo para a população tem que ser o mesmo que eu manipulo para meu filho, para minha esposa, para minha mãe. Então tem que ser coisa de qualidade. Então não tem como sair sem ser de qualidade. Porque eu particularmente levo isso como se fosse um propósito de vida. Entendeu? Então, a nossa característica é essa. Só para tirar uma dúvida, você falou agora há pouco sobre a vitamina K. Eu confesso que eu nunca tinha escutado falar sobre ela. Uhum. O que é essa vitamina K? Então, a vitamina K normalmente as pessoas usam associado com cálcio. Suplementação de cálcio. Normalmente a pessoa com certa idade ela tem que fazer uma suplementação de cálcio, correto? Sim. Então a vitamina K ela vai entrar melhorando a absorção desse cálcio. Aí ela melhora essa absorção desse cálcio, ela chega lá na nossa veia, nossas artérias também, não deixa que esse cálcio ou cálcio de outra alimentação qualquer, ela calcifique. Ou seja, a nossa artéria não vai ficar rígida, vai ficar sempre flexível. Então, naturalmente, futuramente, essa pessoa não vai ter um problema de pressão alta, hipertensão de modo geral. Então, a vitamina K é basicamente isso, é um preventivo. Tanto da calcificação das artérias, das veias de modo geral, e absorção também de cálcio pelo nosso organismo. Interessante. Resumindo, é isso. Bacana. Quais foram os brindes que você trouxe aqui para os nossos próximos convidados no Fala Podcast? Teve a creatina, além da creatina tem mais algo, tem mais alguma coisa aqui, né? Creatina, a gente trouxe o ômega 3 que eu falei aqui também. A gente trouxe aqui uma base fortalecedora. Ômega 3. Essa base aí é... Essa base o quê? Essa aqui Fortalecedora? é pra mim. A mulher tá fazendo manicure, né? Leva pra manicure passar ali, né? Na unha dela pra ficar mais forte. Aqui tem creatina, composto calmante. Tem um composto calmante. Lembra que eu te falei que a pessoa às vezes não consegue dormir bem? Camomila, mulungu, passiflora, melissa. Isso aí. São ervas, são plantas. Bacana. E a pessoa toma. Já vem Fica com a mais indicação aqui, tomar 3 cápsulas ao dia. Fica calminho. Aqui, Thiago. Aqui. Essa é o composto calmante. Esse aqui é o ômega 3. E vocês não fazem só medicamentos. Então também tem a questão da área dos cosméticos, né? Também. Nós temos a nossa linha, a gente chama de linha Equilibre-se. Aqui é um óleo creme hidratante e um hidratante para as mãos. Então vocês também fazem cosméticos. Esse daqui, ó, ele é interessante. É um creme hidratante para as mãos, ele tem manteiga de karité, ele tem um óleo de lavanda. A pessoa passa na mão, a mão fica com aquela sensação de veludo, né? Aveludada, uma sensação gostosa. E tem aqui também, que a gente colocou aqui, um creme hidratante rejuvenescedor. Que ele tem aqui o Demai, a vitamina C e o retinol. O Demai é aquele que deixa a pele sempre mais jovem, com aspecto de mais jovem. E a vitamina e as outras vitaminas são hidratantes. Bacana. Ou seja, a pessoa do próximos aí vai... Estarão bem presenteadas. Isso aí. Júlio, teria mais algum assunto que você gostaria de abordar em relação à manipulação? Pô, já tá acabando não, né? Tá chegando no nosso horário. Mas, até para ficar com aquele gostinho de quero mais. Mas eu achei interessante essa questão dos cosméticos, né? Porque no meu entendimento aqui era só a questão dos medicamentos. Não. Quais são os tipos de cosméticos que vocês manipulam lá? Então, quando a gente fala de cosméticos, a gente tem que fazer uma diferença. Cosméticos para os medicamentos dermatológicos, né?
Cosméticos são aqueles que a gente consegue comprar pronto, igual esse daqui, que tem concentração baixa de vitaminas, de minerais. Esses são os dermatológicos, né? Agora, medicamento dermatológico, de modo geral, são aqueles que têm ativos com a concentração maior. Por exemplo, a pessoa tem uma doença de pele. Ela precisa fazer um tratamento específico. Ela não vai achar naquele que a gente chama de dermatológico de modo geral. Ela vai achar um medicamento dermatológico, tá? Não é cosmético, é medicamento dermatológico. Ali tem vitamina, tem anti-inflamatório, tem corticoides, tem um monte de coisa. Isso tudo a gente faz na farmácia. Isso são quem? Creme, gel? Creme, gel, loção, shampoo também. Shampoo também? Shampoo, a pessoa tem seborréia ou tem alguma Sim. doença específica no couro cabeludo. A farmácia de manipulação entra aí também. Caramba, que interessante. Ah, o esmalte. Aqui esmalte. Tem esmalte, tem. É uma base. Esse aqui é estética. Esse aqui é pra estética, na verdade. É só pra endurecer as unhas, mas tem também. A pessoa tá com fungo na unha. Tem um antifúngico também. Consegue fazer através da manipulação. Lá na farmácia também. E a pessoa vai matar aquele fungo que tá na unha ali também. Interessante. Aí então... pode ser tanto na parte, assim, de base fortalecedora, ou pode ser uma gotinha, ou pode ser também, a gente fala lá de via oral. Toma um antifúngico de via oral. Entendeu? Muito interessante isso. Eu realmente não sabia que essa parte dos cosméticos também era feito por farmácias de manipulação. E a gente tem essa ideia de... A gente tem essa ideia de que é só medicamento. O Thiago perguntou, eu pedi para segurar, porque como não tem o microfone, acaba não saindo a pergunta. Base corretora. A farmácia de manipulação faz. O que seria uma base corretora? Agora eu fiquei... Maquiagem, sim. Correção de cor de pele. Tem, a farmácia de manipulação... São muito cirúrgico, né? Então, a farmácia de manipulação trabalha. Eu, particularmente, a gente não trabalha lá. Mas a farmácia de manipulação tem algumas que são especialistas nessa área. Lembra que eu falei no início? Sim. Especialista na parte de cosméticos e estética de modo geral. Também é feito por um farmacêutico. O farmacêutico está lá presente. O farmacêutico, na Quais verdade, são está as presente. áreas que o farmacêutico consegue atuar? Você não consegue nem falar. Bioquímica, aquele cara que faz lá o nosso exame, quando a gente está vai lá coletar o sangue. Sim. Bioquímica tem um farmacêutico. Na parte de alimentos tem um farmacêutico. Na parte do hospital tem um farmacêutico. Nas drogarias, de modo geral, tem que ter um farmacêutico. Exatamente. Cara, na ignorância do ser humano, farmacêutico é que trabalha em drogaria no balcão. Aí o cara lembra... Não, tem a manipulação. Então, seria essas duas áreas. Não, são várias outras áreas que necessitam de um farmacêutico. Sim, a parte de estética está em alta, farmacêutico trabalhar na parte estética. Imagina só, Robinho, uma pessoa que entende bastante de medicamentos, Sim. de fórmulas, trabalha na parte estética, vai ajudar a população muito, Exato. Eu costumo dizer que muito bem. Porque além da estética... O conhecimento na área farmacológica, de modo geral, é nosso, farmacêutico. Então é a gente que está, teoricamente, preparado para indicar. Para orientar o paciente sobre interação medicamentosa, sobre a absorção, sobre a eliminação desse medicamento na corrente sanguínea. É o farmacêutico que faz isso. Interessante. Eu pensava que tinha uma... Por exemplo, você falou em relação à coleta de sangue. Eu pensava que isso era parte da biomedicina. Também, né? Também, mas... Os dois Mas conseguem. o farmacêutico é o pioneiro nisso aí, tá? O farmacêutico é o pioneiro. É o farmacêutico bioquímico. Não vamos criar uma polêmica entre farmacêuticos e bioquímicos, até porque um episódio antes é uma biomédica e hoje estamos com um farmacêutico. Então, tem o farmacêutico, tem o bioquímico, tem ali o biólogo, tem o biomedicina que você falou também, né? Tem alguns outros profissionais que trabalham nessa área, nessa mesma área da coleta de sangue, do exame laboratorial, né? De modo geral, falando. Bacana. Tem alguns que são mais específicos. Sim. Entendeu? E tem algumas matérias que são iguais, né? Tem, claro. A grande parte da matéria. Eu costumo dizer que a nossa parte lá da área de saúde, a base é quase igual para todos. O que vai mudar é quando você está fazendo a parte específica. Quem vai fazer específica na área de farmácia vai fazer ali dos medicamentos, de modo geral. O enfermeiro vai fazer ali a parte dos cuidados, o médico da parte ali toda que ele vai atuar. Então, a parte da área de saúde, a base é igual para todos. Vai mudar depois só aquele que vai ser especialista em uma determinada área.
Ô, Júlio, hoje você trabalha há quantos anos na farmácia? Ó, na área de manipulação tem 20 anos, 20 e poucos, 21. Mas tem mais tempo que você é formado. Ou Não, eu formei em 2000, vamos fazer as contas, eu formei em 2005. 5, Nós estamos em 2024, 19 anos de formado. 19 anos de formado. Só que eu trabalhei antes de formar 3 anos em manipulação, na mesma área que eu tô hoje. Sim, Então são 22 anos aí na área de manipulação. bacana. O que que você diria para aquele jovem de 18, 20 anos, para esse farmacêutico experiente e empresário também? Também. O que que você diria para esse garoto de 18, 20 anos que estava começando lá atrás, talvez que teve algumas dúvidas, teve, né, alguns desafios lá atrás? O que que você diria para ele? Se você tivesse a oportunidade, você hoje, o que que você diria para ele? Eu falaria assim, com os anos a gente vai aprendendo muita coisa, né? Sim, Os anos, eu falo assim, os anos traz pra gente uma experiência, uma qualidade de vida e traz também um modo de ver o mundo de outra forma. Então, quando a gente trabalha de forma sensata, a gente costuma ver o mundo com outro olhar. Eu diria para ele assim, continue nessa pegada, olhe sempre para o nosso próximo como você gostaria que olhassem para você, legal. sempre dando oportunidades e tirando o que as pessoas têm de melhor. Todo mundo tem alguma coisa boa para oferecer. Ninguém é bom o tempo todo, ninguém é ruim o tempo todo. Todo mundo tem uma coisa boa para oferecer sempre. Então vamos tirar o que as pessoas têm de melhor. Legal. E assim a gente vai vivendo um mundo cada vez melhor. Bacana. Depende de mim, depende de você, depende de cada um, depende da consciência. Interessante. Então eu falaria para esse rapaz lá de 18 anos, basicamente isso. Legal. E uma pergunta que eu acho que já está mais do que óbvia. Você acredita que escolheu a profissão certa? Eu acredito, não, tenho certeza. Eu tenho Legal, cara. certeza, é um propósito de vida. Acho Isso é legal. que Deus escolhe cada um para fazer uma coisa específica. Eu tenho certeza que Deus me escolheu para fazer isso, servir a população, servir o meu próximo, É um com, propósito de vida, né? com fórmulas de qualidade, fórmulas que vai sair da nossa farmácia, vai trazer o refrigério, vai trazer a solução, vai trazer a restauração da saúde das pessoas. É isso que eu acredito. Deus escolheu cada um para uma área e ele me escolheu para isso. Bacana. E eu sou muito grato a ele por isso. Legal. Júlio, muito obrigado, tá, pela sua participação aqui no Fala Podcast. O legal de poder estar aqui nessa mesa é buscar isso, conhecimento em cada área de cada profissional que vem aqui, lições de vida, são mentorias aqui. Eu estou sendo muito mais beneficiado do que às vezes dando uma oportunidade para colocar aí o profissional em destaque. Eu estou aprendendo, estou tendo mentorias, estou tendo lições. E hoje foi uma delas, tanto numa área que eu estou aprendendo, acabei aprendendo um pouco mais hoje, mas também sobre superação, sobre profissão, saber o que quer, saber a profissão que escolher. Acho que muitos jovens eles têm essa dificuldade da área que vai. Talvez acho que hoje em dia seja até difícil do jovem querer saber, querer alguma coisa, mas na minha época, pelo menos, era isso. O que que eu vou ser? O que que eu vou fazer para a vida toda? E eu acho muito bacana quando você tem um jovem, né? Igual você falou que era com 18, 20 anos, já sabia o que queria e hoje, mesmo tanto tempo depois, não, eu tomei a decisão certa. Isso é legal. Eu não me arrependi, não. Me arrependi, não. Eu acho que cada um que escolhe aquilo que ama fazer. Aí tem muita gente que fala muita coisa por aí, mas eu falo assim: cada dia que eu vou pra farmácia, eu me sinto como se eu tivesse um lugar mais divertido do mundo. Legal. Às vezes eu falo assim: gente, isso aqui pra mim não é um trabalho, isso aqui pra mim é uma diversão. Isso. Eu gosto de fazer muito isso aqui. Sempre estudo. Sempre é bom você, na sua área, estudar sobre aquilo que você Exato. faz. Então, desde que eu me formei até hoje, eu nunca parei de estudar. É. Nunca parei de estudar. Então, ou seja, para falar sobre um produto aqui, não é só falar sobre o produto, é estudar aquele produto, saber como que faz, como que chega no seu organismo. Essa é a nossa área farmacêutica. Eu ouvi de um psicanalista uma vez o que é a pessoa formada. Uhum. Você se formou em quantos anos na Formei com faculdade? 23, eu Mas acho. o que é 23, formado? 24 por aí. Quer dizer que você está pronto? Não. Quanto você estudou depois da faculdade até hoje? Muito. Então, eu ouvi Muito. isso. E não existe formado, existe formando.
E acredito que esses anos todos você esteja se formando um profissional melhor. E cada dia que passa, a gente vai buscando Sim. ser melhor cada dia. Não existe formado, né? Eu escutei o Neymar falando uma vez, que eu achei muito interessante. O Neymar falou uma vez assim: meu objetivo de vida é ser melhor um pouco do que ontem. Exato. Ele Seja isso, 1% melhor. E isso ele estava no Santos ainda, imagina, ele era um garoto. Ele falou assim: meu objetivo hoje é ser melhor do que ontem. E isso, gente, é o nosso objetivo. Exato. É sempre ser melhor do que ontem, cada dia. Amanhã vai ser melhor do que hoje, assim vai. Sempre buscando ser melhor. Muito bacana. Júlio, muito obrigado. Tá? As portas do Fala Podcast estarão sempre abertas para você e para Equilibrarte. Muito obrigado. Acredito que os nossos próximos convidados, vou escolher a dedo, porque vão receber esses brindes aqui da Farmácia Equilibrarte. Então você que está aí do outro lado, você vai ainda ouvir bastante sobre a Farmácia Equilibrarte, que fica em Araruama. Posso dar Araruama? Claro, fica à vontade. Vai ficar na descrição, mas... Ó, o WhatsApp da farmácia Equilibrarte de Araruama. 22 99 226 0567. Você falou em Araruama, tem outros municípios? Nós temos também a farmácia Equilibrarte em Silva Jardim. Silva Jardim. Eu tenho uma audiência muito boa em Silva Jardim lá. Silva na Jardim Costa tem do uma Sol. farmácia Equilibrarte lá também. Bacana. Legal. Ó, esse foi mais um episódio do Fala Podcast. Eu sou o Robinho, Thiagão, muito obrigado. E ó, próxima quinta-feira, mais um episódio do Fala Podcast. E sobre esse episódio, não esqueça de se inscrever no canal, curtir se você gostou e ativar as notificações, tá bom? Para receber mais e mais conteúdos. Sou o Robinho, beijo no coração, fui!